Então, bem-vindos aqui ao podcast Morreu Maria Preá, né? Hoje temos o nosso convidado Glauber Henrique Souza Nunes, mais conhecido como meu ex-orientador. Brincadeira. Fala aqui um pouco aqui da vida acadêmica, né? Glauber, então, engenheiro agrônomo pela UFESA, né? Mestre e doutor em genética pela UFLA, pós-doutor pela UFV e também lá em Politécnica de Valência, né, 2013, e hoje é professor titular da UFESA e atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Falando aqui, né, da sua vida acadêmica, mas eu quero começar com o seguinte. Como era você antes da UFESA? Quero saber antes da UFESA. Bom, antes da UFESA. Então eu vou começar do começo. Como diria lá o outro. Bom, assim, eu fui criado, Stephenson. Eu sou moçoroense, nasci em Mossoró, em 1º de março, e nasci num dia muito chuvoso, por sinal, em uma casa, e lá no Alto da Conceição. Minha vida toda foi lá, criado com os meus avós. Na época, os meus pais casaram muito jovens e não tinha essa possibilidade de criar, então eu fui criado com meus avós, especificamente com a tia minha, né? E isso foi fundamental para a minha formação de vida hoje. Então eu estudei em escola pública até aos 6 anos, até a 6ª série. No Diocesano, foi ele? Não. Estudei no Cônego, lá no Alto da Conceição. Depois eu estudei na escola ambulatória José Pereira Lima, que era uma escola assim, colada, de lado do convento lá do Alto da Conceição. Nessa época eu também já era coroinha, já era muito ligado à Igreja Católica. Na verdade, eu dormia lá, fazia os trabalhos, achava que minha vocação ia ser até para ser sacerdote, né? E fiquei cogitou seriamente mesmo? Muito seriamente, muito. Fiquei em dúvida, inclusive, quando eu ingressei aqui na UFESA, ainda tinha essa dúvida. E depois até eu vou comentar com relação à pós-graduação. Pois bem, então, aí na 6ª série, houve o meu primeiro, eu sempre falo, meu primeiro concurso. Ganhei uma bolsa, fui para o Diocesano, né, e fiquei lá até o final até o 3º ano, na época. Eu falei Diocesano naquela hora porque eu sempre pensei que você sempre fala do Diocesano, mas no caso você ganhou uma bolsa de estudos. Ganhei uma bolsa. Devido a um concurso para estar no Diocesano. Fiquei lá até o 3º ano. Não havia condição de meus pais pagarem, né, na época, e fui por intermédio dessa bolsa para o Diocesano e fiquei por lá, e foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Pois bem, então o que era a minha vida? Minha vida era casa, escola, igreja. Casa, escola, igreja. Não necessariamente nessa ordem, às vezes final de semana, sexta, sábado, eu ficava no convento, ajudava, ia tocar o sino, lavava os banheiros, enfim. Era uma vida que eu gostava, que me ajudou muito, o conhecimento. Eram frades, né? Eram frades alemães que eram, digamos assim, os párocos do Alto da Conceição. Então, minha vida foi basicamente essa, né? E no Diocesano foi que eu comecei a ter, digamos assim, uma maior vida social, porque eu era muito de casa, né? Jogando time de botão, né? Eu fazia. Já torci pro Vasco nessa época, já? Eu já torci pelo Botafogo, mas no final, em 80, com aquele timaço do Flamengo, meu pai Botafogo, né? Então eu tinha essa influência, porém, já com 9, 10 anos, o título do brasileiro, 9 anos, né? já assim, tinha escolhido o Flamengo, por Zico e pelo Flamengo, né?
E foi engraçado porque, já falando isso, meu sonho, eu achava que ia ser padre, mas eu tinha um grande sonho, que era ser jornalista justamente por causa do futebol. Eu queria ser jornalista esportivo. Não para trabalhar assim na frente das câmeras, mas trabalhar na redação para criar os textos. Então foi muito ligado a isso. Engraçado que quando eu realizei o sonho de ir no Maracanã e tudo, foi um dia chuvoso, um Fla-Flu de 95, Fla-Flu de 95, cujo o gol fatal foi de Renato, aquele famoso Renato de barriga? Sim, você estava naquele jogo? Eu estava na geral, no primeiro choveu, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, e a torcida do Flamengo já comemorando, e de repente aquele gol, aquela fatalidade, gol de Renato, eu lembro disso. E a torcida do Fluminense lá explodiu o Maracanã com um gol de Renato, e a torcida do Flamengo imediatamente calou, e a chuva troando. Eu estava com uma colega minha canadense, na geral. Hoje nem existe mais, em geral. Nem existe hoje mais. Engraçado que ela está assim, puxa, tantos lugares no Rio de Janeiro que você me leva, você me leva. No geral, no Maracanã, um Fla-Flu e chovendo. Com os olhos, aqueles olhos azuis, aquele português misturado com o inglês dela. Olhou assim, meio chateada. Ainda bem que seu time perdeu, bem feito. Mas é isso. E assim, estudei em diocesano, fiz o vestibular para a UFESA, fiquei em terceiro lugar aqui na UFESA e comecei na instituição e fui bolsista. No quarto ano já era bolsista do professor Paulo Sérgio. Professor Paulo Sérgio. Que é uma das pessoas mais foi monitor também, não? Eu fui monitor, mas rapidamente. Monitor de química, porque tinha gostava muito de química, eu tinha uma predileção por química, mas ia tentando me achar e me achei crio na genética. Tive a sorte de ter o professor Paulo Sérgio como meu orientador, extremamente exigente, mas extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu convivi, né? E foi muito bom. Deus foi muito até hoje ele é professor comigo. Aqui ainda, né? Inclusive o professor Paulo Sérgio é professor aqui ainda. E assim, basicamente foi esse o meu começo. Jogava muito futebol lá no campo da Refesa. O meu avô era... Onde fica? Fica ali no Alto da Conceição, não tem mais, né? Não tem mais. Assim. O meu avô era ferroviário e o meu... Ferroviário do Ceará? Não, ele era ferroviário. Sim, né? A profissão dele. A profissão ferroviária. Ele era pedreiro, era ferroviário, fez a própria casa dele, fez a casa de outras pessoas. E cearense, por sinal. Cearense. Da serra lá, Tianguá. E assim, foi criado num lar muito mesclado, feminino e masculino, porque como foi criado com meus avós, a gente tinha aquela família tradicional com muita gente, né? Foi primordial para definir assim, meu caráter. Católica também, né? Muito ligado ao catolicismo extremamente rígido, tudo era pecado, né? Um catolicismo bem que, por um lado, foi muito bom, por outro lado, essas arestas foram sendo aparadas com o passar do tempo, né? da vida. Pronto, então você chegou aí vem o papel da UFLA, né? Como é que entra a UFLA aí? Stefano, essa questão, quando tem aquela história, né? Quando tem que ser, né? Tem muita força. Então, eu trabalhava aqui com o Paulo Sérgio, com o milho, nós desenvolvemos 2 compostos na época. Eu acordava muito cedo para fazer o despindoamento. E isso dá trabalho. Dá um trabalho grande fazer o despindoamento do milho. Muito cedo a gente acordava, às 5 horas. Ele ia também? Paulo Sérgio,
Não, ele não ia sempre. Não ia sempre. Não, né? mas às vezes eu aparecia lá. Às vezes está fazendo certo. Exatamente. Pois bem, aí eu já sabia que queria genética. E aí, Stefan, veja como surgiu a UFLA na minha vida. Tinha um livro do Bruce Magno, que depois, lá na frente, foi um dos meus orientadores. Tinha um livro, a capa púrpura, roxinha, e eu começava a estudar genética e resolver os exercícios de genética. Porque gostava muito. E também tem a questão de Gregor Mendel, que era sacerdote. Então, tudo isso eu me identifiquei muito. Verdade. Quando eu visitei lá... Isso foi reconhecido muito tempo depois também, né? Quando eu visitei até o santuário do Mendel lá também, e foi muito... Até me emocionei. Foi em 2012. Hoje é na República Tcheca. É, República Tcheca, sim. Pois bem, aí eu me inscrevi apenas em Lavras, com o único resumo que eu apresentei na UFRN, em dia de jogo do Brasil, da Copa 94, por sinal. Com esse resumo eu fui aprovado. E o engraçado de tudo, eu me inscrevi no último dia e na última hora. Né? No último dia e na última hora, porque houve um problema na impressão do meu currículo e ele foi incompleto. Você tem ideia, o currículo, que não era grande, né? Mas foi incompleto. E a menina, eu dei tanta sorte que a menina do correio era minha vizinha. Né? Eu fui criado lá com os sobrinhos dela. E quase passando assim de 5 horas, porque fechava às 5 horas, deu certo. Então, por isso foi no último dia. Porque a data tem que ser do... Exatamente. Em janeiro de 95, eu terminei a agronomia em 94. Já estou dizendo aí datas. Terminei em 94, passei na UFLA em janeiro. Só você tentou a UFLA na época? Só eu tentei a UFLA. Só você tentou a UFLA. O Fábio Henrique lá do Fábio Henrique tentou Viçosa, o Elton tentou Piracicaba, o Elton na entomologia. Eu acho que foram os 3 da turma. Por coincidência, um dos 3 melhores alunos da turma era a gente. Então, em janeiro chegou às 6 da tarde, eu estava, acho que na igreja, cheguei, olhei, até me emocionei bastante quando vi lá a convocação para ir para a UFLA. E bateu a dúvida, mas será que eu... Veja, eu já era agrônomo, mas será que eu ainda não tenho que ser padre? Porque eu ainda estava com aquela... Eu queria... envolvido muito na igreja. Será que... Sei que o meu pai fez um grande esforço, nós conseguimos ir, eu consegui ir para a UFLA. Cheguei um mês antes de começar as aulas, porque tinha o tal nivelamento de estatística. Então, na época, tinha o nivelamento de estatística e você poderia fazer uma prova. Se tirasse 7 na prova, estava dispensado do nivelamento. Se não tirasse 7, teria que fazer obrigatoriamente. Entendi. Fiz a prova, tirei 10 na prova de estatística. Entendi. Então, fui dispensado para fazer o nivelamento. Só que o que aconteceu? Eu disse, não, eu vou estar aqui, não vou voltar para Mossoró mesmo, então eu vou fazer o nivelamento, vou assistir todas as aulas com o professor Eduardo Berzotti, e fiquei lá e acabei tipo como monitor do nivelamento. Né? Era estatística básica e um pouquinho, quase nada, de estatística experimental. Aí, só um detalhe, minha primeira monitoria foi com o Glauber, fui monitor dele de estatística. Pois é, uma cabeça melhor do que a minha, por sinal. Uma cabeça melhor do que a minha. Sim, você foi lá, monitor, né, da disciplina. Aí tive que fazer a prova. Mesmo assim, como eu me matriculei, eu tive que fazer a prova. Tirei outro 10 de novo. E aí ficou aquela festa e tudo. Ingressei na genética. Fui trabalhar com feijão. Doença em feijão, feijoeiro. Com o professor João Bosco. O Magno via essa minha afinidade com a genética quantitativa, até falou, você não quer mudar e tudo, mas eu fiquei com o professor João Bosco, porque eu queria aprender uma parte de genética molecular também. Concluí na UFLA o mestrado
E já no mestrado, eu já tinha passado no doutorado, tinha passado não somente na UFLA, mas eu permaneci, quis ficar na UFLA, porque eu já estava Você tinha passado aqui, Piracicaba, UFV? Não, Piracicaba. Piracicaba, né? Tinha passado. E aí não, vou ficar na UFLA. E engraçado de tudo é que eu fiz o meu doutorado em genética, paguei trocentas disciplinas e, escondido do meu orientador, paguei todas as disciplinas de estatística. Então, no meu doutorado, eu poderia ter o título de doutor e ainda de doutor em genética e ainda Eu só ter escrevido de mestrado na estatística experimental. Mas ele só viu quando, na minha banca, eles recolhem o histórico do estudante para ver, e quando ele viu assim, ele até estranhou, porque realmente foi escondido. Do João Bosco. Do João Bosco. E do Magno também, porque o que aconteceu? O Magno ficava mais próximo, porque o tema da minha tese de doutorado era eucalipto. E era uma pesquisa do Magno com, na época, a empresa de celulose Aracruz. Então, eu ficava muito mais próximo dele. Entendi. Né? Muito mais próximo. E aí rendeu, na minha qualificação, o Magno, o meu, se levantou, falou que eu estava querendo saber mais do que o pessoal da banca, aí se levantou. Foi o B que eu tirei no meu doutorado. Né? E depois, assim, e muito perto já de defender. Engraçado é que quando a gente sempre ia na casa dele para ele corrigir tudo, escrevia, ele corrigia. O e-mail não era tão disseminado, não, né? Oi? O e-mail não era tão disseminado quanto é hoje, não. Aí ele disse assim, olha, se comporte bem agora na sua defesa de doutorado, você estava muito agressivo e tudo, e eu fiquei quietinho agora. Aprendi certinho, segui o mestre, né? Que é uma pessoa, assim, outra pessoa espetacular. Ele se aposentou ou ainda? Já aposentado. Já aposentado, já aposentado. Mas ele, assim, formou muitos mestres, muitos doutores. O Magno é uma pessoa que ele tem uma contribuição para a ciência brasileira, especificamente no melhoramento de plantas. É imensa, assim como o João Bosco também. Eu sou suspeito para falar da UFA, como também de Viçosa, né? Mesmo um período menor de Viçosa. Foi, nessa época aí foi quando eu estava cursando mestrado. Eu acho que alguém estava lá também. Eu estava nessa época lá cursando, eu estava fazendo pós-doutorado em 2008 aí. Em 2008. Foi um momento muito bom lá com o professor Derli, né? Porque a minha área sempre foi genética quantitativa, sempre foi estatística e tudo. E em um certo momento, e foi bom isso para a minha carreira, eu comecei a trabalhar com recurso genético, até por estímulo e inspiração do professor Manuel Abílio. E aí a minha ida a Viçosa para fazer o pós-doutorado foi para essa especialização maior em recurso genético, já que o Derli já trabalhava há muito tempo com pimentões, com pimentas e com tomate. E abóbora também. E foi muito bom, né? Aquele período lá em Viçosa, ver toda aquela estrutura, conhecer novas pessoas e também aquela turma de Mossoró que você fazia parte. Enfim, foi maravilhoso. Mas você falou eucalipto, aí falou da feijão, não sei o quê. E o melão, onde entra nessa história? Você está me mostrando mais que não trabalha com melão? Essa também. Tenho muitas histórias para contar. E essa é uma das. Quando eu era estudante aqui, nós visitávamos no comecinho das fazendas de melão. E eu posso dizer que, entre aspas, foi um amor à primeira vista pela cultura. Eu gostava demais do melão e tudo. Quando eu cheguei na UFLA, existia a equipe do professor Roberto Maluf, e eles trabalhavam com hortaliças, e uma delas era o melão. E aí, aos sábados, eu ia com a equipe, a gente sempre teve um entrosamento muito bom,
E foi lá que eu comecei, por exemplo, a aprender a fazer os cruzamentos no melão. Certo? Por quê? Porque eu tinha esse sonho de trabalhar com o melão. Era sempre um sonho de graduação. E Deus, como eu falei, foi muito generoso, porque permitiu que, depois que eu terminasse na UFLA, viesse para a UFESA. E aí tem alguns detalhes nessa minha vinda para a UFESA. Viesse para a UFESA e começasse a trabalhar em 2002 com o melão. Quando eu vim para a UFESA... Você entrou em que ano aqui na UFESA? Eu entrei aqui em 2002, exatamente 2002. 4 de fevereiro de 2002. Mas eu entrei aqui, sabe quando? 18 de fevereiro de 2002. Foi? Assim, o meu primeiro dia de aula aqui. Eita. Foi em 18 de fevereiro. Pronto. O dia que eu passei pela era UFESA, era Exam. O dia que eu passei pelo Mataburro ali. Tinha o Mataburro ali na frente. Pois é. O dia que eu passei. Dia 4, foi o mesmo mês. Mesmo mês, exatamente. E aí eu fiquei na UFESA, estou até hoje, porém, tive muitas oportunidades para sair. Porque eu passei na UFC em 2003, passei em primeiro lugar no concurso de estatística experimental lá no UFC, mas acabei declinando. E quando eu entrei na UFESA aqui, eu entrei em fevereiro. Eu assumi como professor adjunto aqui em fevereiro. Em março, a Embrapa me chamou, porque eu já tinha passado na Embrapa em terceiro lugar. Parece que esse em terceiro lugar no Brasil inteiro. Mas qual era a Embrapa? Primeiro, a Embrapa, eu ia para a Embrapa lá de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Provavelmente ia trabalhar com laranja. E aí eu fui chamado para a Embrapa. E aí eu fiquei porque eu queria muito trabalhar com pesquisa também. Então eu tinha até um sonho maior trabalhar na Embrapa do que na universidade. Porém, aí eu pensei, não, meus pais estão aqui, minha família toda está aqui, a praia está muito perto. E eu Cruz das Almas é longe de praia. 2 horas de Salvador, então eu preferi ficar aqui indo para Tibau, indo aqui para São Cristóvão, que é o pôr do sol que eu amo muito. Então, tive essas oportunidades aqui, né, no Brasil, e claro, tive fora também, quando fui fazer o pós-doutorado na Espanha, houve a proposta para ficar lá e tudo, mas eu declinei e continuei aqui na Vou ficar por aqui. Que foi na época, essa aí da Espanha, foi na época que você Você ficou 1 ano ou 2 anos? Fiquei 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? Em Valência, Espanha. Em Valência. Você trabalhou com o que lá mesmo? Eu trabalhei com melão. Com genômica do melão, e foi por isso que eu fui. Engraçado, Stefson, porque em 2008 eu tomei aqui, com recursos próprios, um avião, fui para fazer o contato lá. Fui para a Espanha, fiz o contato e assim, nem sabia o que esperava. Escrevi o projeto em pouco tempo, o CNPq aprovou, e aí a história toda foi... Eu fui em 2008, foi em 2011, e foi um ano que eu fui assaltado em Londres. E você já sabe essa história do assalto aí. Que você já sabe essa história. E assim, e deu tudo certo, a gente ficou 1 ano e meio, e até hoje, talvez, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos projetos de parceria entre a universidade, entre a UFESA e uma instituição, e uma grande estrangeira, instituição, né? Porque a UPV é uma das melhores da Europa e do mundo também, né? Você foi aí 2013, beleza. Aí essa história aí em Londres, você já viajou a Europa quase toda, né? Mas só foi assaltado em Londres? Não. Eu conheço 44 países. 44 países. A Europa praticamente toda. Por ter vivido na Espanha, era muito próximo, né? Mas só um detalhe. Esse negócio da Espanha, aí, 2008, 2011, 2013, você já foi sabendo espanhol daqui ou aprendeu? Eu fiz espanhol em Viçosa. Você fez espanhol em Viçosa? Foi. Fiz espanhol em Viçosa com era até esposa do professor Roberto da engenharia. Ela era panamenha, agora eu não recordo o nome.
sei Soraya, não recordo. Então você já foi, já com conhecimento já bom tinha um conhecimento de espanhol, foram só 6 meses, mas suficientes. Suficientes, Aí eu sempre... O que importa é a dedicação. O que importa é a dedicação mesmo. Bilíngues e tudo, sempre gostei muito. E, assim, não houve problema nenhum com relação ao idioma. E foi muito bom. Eu já tinha viajado antes, né, para os Estados Unidos e tudo, lá, já na época de doutorado, para apresentar trabalho, já tinha estudado para o TOEFL, já tinha uma certa bagagem. E aí, na Espanha foi muito bom também, porque como era referência o lugar que eu fiz o pós-doutorado, permitiu que eu conhecesse praticamente todos da minha área, que são poucos, né? Os melhoristas relacionados ao melhoramento com cucurbitáceas. E melão, eu já ia dizer, cucurbitácea já é pouco. E melão, menos ainda. Menos ainda. E tem aquela questão de citação e tudo. Porém, foi... Inclusive, hoje, por coincidência, ela mandou um e-mail, a Belém, que foi minha supervisora lá, para saber se eu tinha feito a extração do DNA dos fungos. Vou já cobrar, tá? No professor Rui, viu, Rui? Vou já cobrar de você. Porque o Rui também passou muito tempo lá. Eu também estudou lá, né? O Rui passou mais de 8 anos lá, né? Pois é. Valência. Mas fala aí sua experiência na Europa. Você falou aí da Espanha, mas do resto da Europa. Bom, aí eu tive... Como é o moçoroense sentido europeu lá? Olha, foi tranquilo, Steph, porque eu ia muito para a universidade, caso a universidade sempre isso, e ia, claro, nos jogos de futebol, né? Eu era... Valência tem o Valência, que era um time maior, que hoje não está tão maior, e tinha o Levante, que era um time pequenininho. E eu era associado do Levante. Né? Então eu comprava o abono que eles falam e ia a todos os jogos. Foi uma vida muito tranquila lá em Valência, né? Foi uma vida feliz, um dos melhores anos que eu passei. A gente teve nenhum problema em Valência. Eu tive problema fora. Eu tive problema em Roma, me roubaram em Roma. Isso foi mais de uma vez. E foi engraçado, porque em Roma tem aquela fonte, né, de Trevi. Você tem que joga moeda? Que joga moeda. Você tem que pegar a moeda, fazer um pedido e jogar. Eu peguei a moeda, fiz o pedido, joguei e perdi 100 euros. Nossa! 500 reais. 100 euros, né? Pois é, 100 euros, 500 reais. E fui roubado, porque eu tava com a calça que tinha aqueles bolsos de lado muito... E eu acho que era uma multidão, né? Não empurra ali. E, então você vê, né? E Londres é aquela longa história, né? Que eu tava voltando do jogo do Chelsea, e fui abordado por um rapaz que se dizia perdido. Help. Eu estou perdido e tudo. E eu fui ajudá-lo, porque eu conheço Deixa eu ver se eu entendi. Metrô. Deixa eu ver se eu entendi. Você saiu de Mossoró, foi para Londres para ajudar alguém a se encontrar em Londres? É isso o começo da história? Não, eu vinha voltando do jogo do Chelsea, eu sempre fico lá no Kensington, ou em Chelsea mesmo. Aí eu vinha voltando do jogo do meu time, que tinha perdido, por sinal, e 4-2, eu acho, tinha perdido, e chegou um rapaz atordoado, isso se dizendo equatoriano, que estava perdido, e aí eu disse, você está onde? Como eu tenho um conhecimento, eu diria, muito bom de todo o metrô londrino, não me perco lá, pode colocar. E eu falei, olha, você está aqui, ó, você vai pegar essa estação, você vai pular, vai passar essa estação, essa, e você vai sair aqui. Né? Mossoró se mostrando, né? Pois é. Eu, como turista lá, querendo dar um de Londrina. Pois bem, aí ele disse, você é brasileiro, né? Pelo sotaque. Né? Porque eu estava conversando em inglês. Aí eu falei, sou. Aí ele abriu a carteira dele e disse, eu tenho um monte de nota
brasileira. E eu acho que foi a senha dele, porque de repente chegaram 2 homens, já assistiu o MIB, Homens de... Já assisti. Chegaram 2 homens com paletó, vestidos como de preto, com a insígnia da polícia londrina, e batendo assim no meu ombro e disse: você tá preso. Eu disse: por quê? Porque você tá vendendo droga para ele. Aí eu disse: eu tô vendendo droga? Sim. A primeira coisa que eles fizeram foi tomar meu passaporte, que me deixou extremamente nervoso. Entendi. E eles estavam armados também. Entendi. E como era Scotland Yard? Não, Scotland Yard vai ser depois. Como eles eram extremamente assim, não tinha sotaque, entendeu? Aí eu disse: puxa vida, eu tô numa encrenca. Aí eu fui explicar para eles o que aconteceu. Aí eles disseram: você comprou droga dele, deixa eu ver os seus cartões de crédito, se você fez alguma coisa. E aí, assim, como eu estava muito nervoso, não deu nem para perceber que aquilo ali tudo já era um golpe. Né? Porque o cara disse: passe seus cartões. Eu passei os cartões, eram 2 cartões. E ele tinha uma máquina de cartão e tinha um headphone. E eles: coloque aqui para eu ver as suas transações. Aí eu coloquei a senha errada, de propósito. Aí ele disse: você está brincando conosco? Aí eu coloquei a senha certa, ele fez que se comunicou com alguém. Aí olhou assim para mim: realmente você não fez nada, não tem uma transação, estão aqui seus cartões, eu vou te devolver. Só que no nervosismo eu não percebi que ele não devolveu os cartões. E o passaporte? Certo? Devolveu o passaporte. Devolveu o passaporte também. E aí o menino, o dito equatoriano, olhava assim para mim com a pena, Stefan. Com pena, assim, porque via que... E no final, os ditos policiais olharam assim, com o olho assim, né? Fizeram: olha, tô de olho em você, não vai comprar droga não. Nem vender. E saíram. E isso era muito pouco, muito perto do hotel que eu estava. E quando eu cheguei no hotel, e aí entra a parte, digamos, divertida da história. Quando eu cheguei no hotel, não tinha os meus cartões, eu fiquei louco. Aí Tom chame a polícia. Veio a Scotland Yard. Aí que é envolvida mais nessa parte mais violenta e tudo, mas veio um rapaz, um cara, parece que tinha 15 anos, o soldado lá, o policial. Aí eu tive que fazer lá o boletim de ocorrência deles, né? Foi dizer como é que eram os caras e tudo. Tinha um português que estava do meu lado. E era assim, era o português, o brasileiro, o inglês e o indiano, que era uma salada. Torre de Babel, que era do hotel, da recepção do hotel. Sim, da recepção. Ficamos lá e tudo, foi feito o boletim de ocorrência e tudo mais. Aí o policial foi para o computador digitar as instruções e eu fiquei do lado, no outro computador, no hotel. O português ficou na frente, que também trabalhava, e o indiano também dando assistência. Ele estava digitando lá as informações que eu tinha passado, porque ele anotou no celular dele, ou em alguma espécie de tablet, e ele anotou e foi digitando. E ele olhava assim para mim do lado e estava vendo que eu estava olhando os resultados do futebol. Aí ele teve uma hora que ele disse assim: olha, tá aqui, já coloquei todas as coisas, o seu banco vai se comunicar com você, passe esse número do boletim de ocorrência, criminal report, que eles falavam, que o banco vai ressarcir o seu dinheiro. Inclusive, um dos fez ressarcimento e o outro não fez. E aí ele disse assim: mas eu estou vendo aqui que você gosta muito de futebol, né? Aí eu disse: eu gosto muito de futebol. Inclusive, até eu estou vendo aqui os resultados e meu time perdeu. Aí, qual é o seu time? Não, meu time é o Chelsea. Aí o policial olhou assim para mim e disse: você é um cara de sorte, né? Porque se eu soubesse,
eu não ia ajudar você, porque eu sou torcedor do Arsenal. E foi Os três, né? O Manchester, o Arsenal e o Chelsea, né? E o Liverpool, os quatro grandes lá, né? E em Londres tem, o norte de Londres tem o Arsenal e tem os rivais, Arsenal e Tottenham. O Tottenham. O Chelsea fica mais na área, assim, eu não diria central, como é que é? Meia oriental, assim, de Londres, mas eles se odeiam, né? Eles se odeiam, o Chelsea. Então, esses são os principais clubes. Tanto aqui na década de 80 tinha muito problema de torcida, na década de 80. Hoje, creio que mais não. E o Chelsea cresceu depois do Russo lá, né? O Chelsea era um timinho, né? Era um timinho, assim, muito tradicional, mas sem expressão. Mas eu nasci para sofrer, né? E foi essa, digamos, essa comédia aí. Entendi. Mas eu já tinha ido antes, né? Em Londres, tudo. Muito cedo já ia e tudo. E hoje continua aí. Hoje eu tenho um lugar que eu... quando eu fiz intercâmbio, um senhor gostou muito de mim, sempre que ele diz, olha, quando vier, não precisa pagar nada, fica aqui. Que ótimo. E é isso. Antes de você atualmente é pró-reitor, mas você já tinha assumido alguma pró-reitoria antes? Pró-reitoria não, eu já fui coordenador do programa de fitotecnia. E é isso. Em 2003, Steph, eu assumi o DRCA, eu chamo de DRCA porque eu fico com aquilo de lavras, mas o registro escolar aqui. Eu fui diretor do registro escolar, que foi justamente naquela época de transição de passados históricos de papel para... Eu lembro. Então, eu lembro. Naquela época eu era o diretor do registro escolar. Eu lembro. E fiquei lá 1 ano e pouco. Depois, a pedido, eu pedi, foi na época até que eu passei lá na UFC, pedi para sair, depois acabei nem assumindo a UFC, resolvi ficar na UFESA. Então, essas são E aí fui vice-coordenador também na agronomia. Vice-coordenador da agronomia. O Rui era coordenador. Foi por 2 vezes. Né? E aí foi, na época, a coordenação da fitotecnia, que foi na época que eu entrei. Foi em 2010, né? Até 2012, eu tive que interromper, parece que as coisas são sempre assim comigo. Tive que interromper, né, para ir para a Espanha, porque fui selecionado para o pós-doutorado. Veja como são as coisas. Você falou aqui de pró-reitoria de pesquisa, né, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei de Lavras, eu voltei como bolsista de DCR, e eu ficava na, então, coordenadoria de pesquisa e pós-graduação com o professor Josivan. Eu era bolsista do professor. E aqui, os primeiros PIBICs, as planilhas e tudo, era eu que fazia as planilhas. Na época era muito mais trabalhosa a seleção do que é hoje. Hoje é mais muito mais trabalhosa. Então tinha aquelas planilhas, era feito, eu me lembro com o saudoso professor Romero, da fitossanidade. Então a gente ficava até tarde aqui conferindo as planilhas, conferindo os planos de trabalho. Então acho que 2 PIBICs. Você fez esse trabalho todo aí? Teve esse trabalho todo, inclusive aqueles livros que acho que é de 2001, 2000 e 2001 também. Os livros dos resumos, né? Isso, que eu tive uma participação decisiva para confeccionar. Então, já tinha esse acompanhamento, claro que era bem menor, né? A UFES tinha apenas 4 cursos, mas já tinha todo esse conhecimento relacionado principalmente à pesquisa, né? Os projeto de FINEP, participava na redação dos projetos lá atrás, né? Lá em 2000, 2012, por ali. Eu auxiliei bastante nessa etapa e foi muito bom, né? Nada é por acaso. E fala muito do passado, né? E como é que você acha a sua atuação agora hoje como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação?
Você me conhece, sou muito crítico, né? Sou muito crítico com tudo e comigo, mais comigo do que com as demais pessoas. E, assim, a gente tem trabalhado muito. Eu chego aqui de 7h30, todo santo dia. Saio de 8h30, às vezes de 9, já saio de 1 da manhã, de 2 da manhã. E sempre tem algo para fazer, sempre tem algo para fazer. Eu procuro, eu até fiz uma estatística, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, o atendimento. Quando nós chegamos, em média, para responder, era mais de 7 dias. Hoje a gente caiu para 5 alguma coisa. É verdade que tem uma amplitude muito grande, né? Às vezes escapa um e-mail, às vezes demora, mas em média nós estamos respondendo muito mais rápido aos e-mails. Então eu tenho muito essa preocupação de atendimento e, claro, buscando, dentro do que é possível, dentro do orçamento que nós temos, fazer com que a pós-graduação e a pesquisa elas andem. Eu estou 1 ano e meio como titular da pasta, realmente tomando decisões, né? Menos de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, por aí. E a gente tem, nesse primeiro ano, cuidado um pouco mais dos programas, e agora em 2023, a gente vai retornar os editais, né? Até porque conseguimos um aumento maior no nosso orçamento, nós vamos ter um edital maior. Bom. Tivemos edital para os campi, que é uma política que a gente quer desenvolver para que não haja tanta simetria. Nós vamos ter um edital agora, assim, aquele edital maior de grupo de pesquisa, e espero que sejam contemplados os professores, já que a gente passou 1 ano e meio sem edital, embora a gente tenha ampliado, por exemplo, o número de bolsas. Nós ampliamos o número de bolsas PIBIT, o número de bolsas AF, que não existiam, agora existem. O que é bolsa AF? AF é ações afirmativas. Então, um programa de ações afirmativas, tinha uma bolsa CNPq, nós aumentamos em 10 vezes. Então, isso também foi uma conquista, até por exigência do CNPq. Tem problemas? Tem. Por exemplo, a gente tem um efetivo ainda muito pequeno de servidores. Então, mas isso está nos campos todos. Em todos os campos. A necessidade de técnico administrativo é gritante. É gritante. E nós aqui da ProPG temos esse talvez como um dos principais problemas. Porém, eu creio que nós estamos no caminho certo, no sentido de ampliar o fomento na pesquisa, ampliar as oportunidades para os nossos estudantes, ou seja, ampliar as bolsas. A UFESA, eu não sei, Stephenson, eu não posso dizer que fui a primeira, mas no grupo de pró-reitores que eu estou, de todas as universidades, eu não vi nenhum deles falarem que equipararam as bolsas quando houve aumento do governo federal. Então, se a UFESA não foi a primeira, foi a segunda. Eu acho que foi a primeira, mas eu não gosto de falar isso, porque eu não tenho como provar. Mas, se não for a primeira, foi a segunda. Com base em quê, Glauber? Com base no que os reitores falaram na época e falam até hoje, né? Hoje eu acho que... A bolsa do PIBID está igual a do... Exatamente. Hoje... Do PIBIC, né? Eu acho que, no máximo, umas 5 universidades equipararam. E a UFESA está entre as primeiras. Rio Grande do Sul equiparou, a UFESA equiparou e outras 4 ou 5. E enquanto que outras estão esperando um acréscimo do governo federal para fazê-lo. Então, a UFESA saiu na frente nesse sentido. E vai aumentar. Nós vamos aumentar pelo menos 1 ou 2 bolsas para o próximo edital. Né? E também fazer outros programas. Né? Eu quero fazer um programa de iniciação científica que envolva o professor, o estudante e a empresa privada. A gente está concluindo essas normas, esse edital, para lançar esse programa. Glauber, por que demora tanto?
demora tanto pelo que eu já falei, porque a gente tem um efetivo muito pequeno. Então, eu, como pró-reitor, tenho que fazer, às vezes, no servidor. E isso aí é inexorável. Tem que fazer mesmo, porque não tem realmente efetivo, e nunca teve, na verdade, né? Nunca teve. É verdade. E esse é um problema que, assim, as próximas gestões da UFES têm que entender que é importante, porque o que acontece? Os coordenadores ficam muito sobrecarregados, muitos não têm FG, né? Não têm Os coordenadores de pós-graduação? Então, sim, então são verdadeiros heróis, porque trabalham, é aquela questão da vocação. Você está na pós-graduação, você não tem nenhum acréscimo no seu salário. Tem a bolsa de produtividade. Tudo bem, mas a bolsa de produtividade a gente usa para publicar artigos. Então, a verdade é uma vocação, mas que tem que ser mais apoiada cada vez mais. Já faz quantos anos está com a bolsa de produtividade, você? Stefan, eu sou bolsista desde 2006 ou 2007. 6 ou 7. 15 anos. Comecei com 2 e passei para, acho que com 4 anos eu passei para 1D, aí demorei um bom tempo 1D, e hoje eu sou bolsista 1C no CNPq. Em alguns momentos é até assim, olha, tem hora que às vezes não, você sabe, né? Chutar o balde e tudo, mas é como eu falei, como é uma vocação, você vai superando as coisas. Nós temos um grande prazer ver, por exemplo, pessoas como você, que tem uma cabeça melhor do que a minha, está tendo sucesso, ser um doutor que e ver outros. Olha, nós temos alguns egressos que eu orientei. Você conhece, o Romeu, está na Embrapa. Enfim, se eu for colocar aqui, tem um que hoje está no Banco do Nordeste, ele foi gerente do Banco do Nordeste, já teve no INCRA. Enfim, aliás, tem 2 no INCRA, que são egressos. Então, o que acontece? Por que nós ficamos? Justamente por causa dos estudantes. Então, digamos, é a razão de ser de todo esse esforço, né? A razão de ser de todo esse esforço são os estudantes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. A gente está aqui por eles mesmo. Porque se fosse do ponto de vista financeiro, pelo contrário, se eu for contabilizar, Stefan, o que já saiu do meu bolso durante todo esse tempo, eu estou há 23 anos aqui. Você pode dobrar esse valor aí. Você pode dobrar esse valor, 23. Eu sei, seu amor, pela pesquisa. E aí, eu sei. Assim, a gente não é para ser assim, mas é assim em todo o Brasil também. É bom deixar bem claro que não é uma vocação que a gente tem que seguir, tem que buscar o apoio maior possível, o máximo possível de apoio da instituição. E dentro da ProPG a gente tem tido esse cuidado. Eu creio que esse ano de 2023 nós teremos muitas realizações, como eu falei, em termos de edital, por exemplo, uma coisa muito importante, que é uma ideia da gestão, seria conectar o FESA com todos os centros que envolvem o semiárido. Começamos com Israel. Por quê? Nem precisaria falar, né? Porque Israel tem a agricultura mais desenvolvida do mundo para a região semiárida. Temos um edital aberto, espero que os estudantes possam ir, possam ser selecionados. Até o edital aberto agora. Isso, até o dia 31. E vai ser portas abertas, creio eu, claro, dependendo do desempenho deles. Temos um outro edital, Stefan, para Israel sendo preparado para a graduação, que vai contemplar biotecnologia, vai contemplar engenharia de pesca e zootecnia, porque a empresa privada que a gente quer levar aos nossos alunos trabalha com CRISP, que é aquela técnica de edição gênica. Hoje mesmo, amanhã é quinta, sexta-feira, eu vou ter um novo encontro via Google Meet com Yuval, que é um dos diretores do Negev Center,
E hoje mesmo eu recebi do Ailon também um feedback muito positivo. Então, a gente tem 4 instituições de renome, né, de qualidade, para permitir essa interação dos nossos estudantes de graduação, pós-graduação e os nossos docentes também. A gente também vai começar a ver essa questão de docente para o próximo ano também. A ideia, Steph, como eu falei, é internacionalizar a UFESA, conectando ela a esses institutos. Queremos chegar ao Texas, que tem um clima parecido com o nosso. Eu já estive lá em 2012, então já tenho uma certa abertura. A Índia também. Enfim, vamos localizando, mapeando os centros e internacionalizando a UFESA. E, claro, tentando investir no CELIS, porque não existe internacionalização sem idioma. Então, os nossos estudantes têm que ter esse apoio e essa... Dá uma língua, né? E essa, como é que eu diria? Proatividade. Porque senão não vai adiantar. Vai ficar casos específicos e a UFESA não vai avançar nesse ponto. É impossível? Não, não é impossível. É lento? É lento. Mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque nós já temos um time de professores com um nível muito bom, temos uma estrutura razoável, alguns pontos específicos têm que ser melhor apoiado, porém já há possibilidade para que isso aumente, já existe, né? Mas que isso aumente de uma forma mais institucional. Eu preferi falar das coisas pessoais, né? Não, tudo bem. Tem muita história. Tem muita história. Lá na Eu sei na Noruega. O seu amor pela ciência, o quanto você faz e pretende fazer. E eu quero falar sobre o que você pretende fazer depois disso tudo aí. Eu sei que o trabalho que você tem aqui na própria PG é grande. É grande. Mas depois, uma coisa que você queria pesquisar e ainda não pesquisou. Por quê? Trabalho com melhoramento genético, trabalho com recursos genéticos, trabalho com estatística experimental, trabalho com fitopatologia. Mas aí, uma coisa que você queria fazer e ainda não fez. Bom, eu sempre sou de ir planejando as coisas, né? Olhando, eu sempre falava, acho que já falei para você também, sempre eu olho lá aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu tento também colocar isso na UFES, né? Aonde eu quero que a UFES esteja daqui a 5 anos. Qual a projeção? Então, hoje, por exemplo, 2024, termina a gestão da professora Ludmila e eu já tenho 3 possibilidades de um novo pós-doutorado. Porém, eu sou suspeito para falar, mas eu vou tentar em Cambridge, na Inglaterra, e vou trabalhar, é um desafio para mim, eu vou trabalhar com uma coisa que eu nunca trabalhei, que é com resistência a nematóides. Né? Eu já me reuni, acho que o mês passado, e vou tentar me aproximar cada vez mais. Então, vou tentar o meu pós-doutorado, com bolsa ou sem bolsa, espero que com bolsa, mas irei. A Inglaterra eu sou completamente apaixonado e adaptado. É pertinho de Londres, uma hora. Tem todo o histórico Cambridge, de Charles Darwin, enfim, de ter passado por lá. Então, tudo isso tem essa questão afetiva também. Então, esse é o meu planejamento. E existem outras possibilidades também. O próprio Israel. De ir para Israel, que pelo fato de eu ter toda aquela formação religiosa, não tem como dissociar de Israel, né? Então, e tem a questão profissional e os Estados Unidos. Então, tem essas possibilidades, mas eu queria que Deus reservasse como destino para mim fosse ir para Cambridge, mas eu trabalhar lá com resistência a nematóide e algo relacionado também à inteligência artificial. Enfim, esse é um projeto, vai estar sempre nas mãos de Deus, eu vou trabalhar para isso e
Vamos ver, né? É Deus é que comanda a vida. Eu sempre, vocês me conhece, eu acredito muito nisso. Eu falo que a coisa mais importante que eu tenho não é o meu conhecimento, não é a minha história, não é nada, é a minha fé. Sem ela, eu não sou ninguém. Sem a minha fé, eu digo que eu fico indefeso. Eu Acredito. fico indefeso. Então, é assim que. E eu não sei se vem aquela questão toda da adolescência, da infância, né? De ter sido criado naquele ambiente todo cristão, católico, tudo e que venho. O certo é que eu sou assim. Também fui criado num ambiente, eu fui coroinha, e fiquei num ambiente católico, e o pessoal dizia, né, fazia parte de um grupo de oração, e ele dizia assim, o escudo é a Bíblia e a espada é a oração. É assim que a gente, Jesus falou, que é defesa, baseado né? no texto de Paulo, né? Isso. Em Efésios, a armadura do cristão. A armadura do cristão. Falando em cristão, eu lembro que você comentou comigo... Que é outra paixão minha, né? A teologia. É a teologia. Não, mas eu quero saber que você conte aqui a história que você foi fazer uma prova no curso de teologia. Eu tenho que contar? Conta a história aí. Da cola? Da cola. Não, o curso de teologia, eu estava lá fazendo a prova e tudo. E isso no curso de teologia, viu? Curso de teologia. Quem são os amigos da turma? Os colegas de classe da turma? Tem falado, né? São padres, pastores. Uma vez, estava numa prova, e foi mais de uma vez. E quando eu vi um colega meu puxando assim a minha calça, assim, puxando a calça. Pra pedir cola no curso de teologia. Pode, Candé? Eu só disse, não, Deus está vendo isso, não. Eu disse que Deus está vendo e que ele ia pro inferno. Claro, brincando, né? Brincando, viu, pessoal? Brincando, claro. E depois, qual foi a conversa? Ele disse o que depois? Não, depois não se falou nada mais. Aí não se falou, morreu o assunto. Morreu o assunto. Porque era mais de uma vez, assim. Das primeiras vezes nem falava nada, mas como era uma coisa insistente, era os sábados, né? Entendi. Final de semana no curso. Aí eu disse, olha, não pode. Entendi. Não pode. Mas acontece, né? Mas aí você não chegou a concluir o curso, não, né? Não cheguei a concluir, não. Fiquei no intermediário, porque teve um período que eu passei longe, em Londres, aí foi na época, acabei parando, desistindo, recomecei. Aí entrou aqui também a questão da pró-reitoria. E aí não tem, como eu falei, eu chego de 7h30, eu saio depois das 8h, todo santo dia. Então, todo santo dia, desde que eu entrei aqui, é isso. Com exceção dos dias que eu estava viajando, né? Mas fora isso, foram sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Inclusive agora. Inclusive agora, aqui está na pró-reitoria aqui de pesquisa aqui, né? E daí você vai para a reunião também, né? Eu dei uma reunião de 5h30 de um projeto lá com os Espondes. Bom, primeiro Stefan, agradecer esse espaço. Eu parabenizo muito essa sua iniciativa. É muito importante também humanizar que as pessoas, professores, estudantes, enfim, que todos sejam conhecidos não meramente pelas suas profissões, mas pela sua história, né? Aqui eu falei um pouco da minha história e foi muito bom recordar um pouco dessa caminhada até hoje. Quero falar principalmente para os estudantes, né? Que é o nosso foco principal. É verdade. Que nós aqui da Pró-Reitoria estamos sempre trabalhando, pensando em vocês, evidentemente nos docentes, mas sempre tentando criar oportunidades para que vocês possam cada vez mais crescer. E quero deixar uma mensagem para toda a comunidade acadêmica, né, da UFES, desse momento difícil, né, que a gente está passando no Rio Grande do Norte. É uma mensagem de paz, a mensagem que tudo isso aí vai passar. É uma coisa que eu aprendi
nesse tempo de vida, né? Tudo passa, tudo é fase. Tem uma frase de Santa Teresinha que diz assim, Santa Teresa, né? D'Ávila. Tudo passa, Deus não muda, né? É uma frase bem católica. Verdade. E nós daqui a pouco vamos estar mais fortes. E, Stefan, gostei tanto desse momento que fico aí para um outro momento. Eu espero que você possa ter mais sucesso ainda nesse projeto, que ele possa ser ampliado, que outros colegas meus possam também falar um pouco da vida de cada um, né? A vida de cada um. O que nós vemos aqui é uma ponta do iceberg, existe todo um iceberg coberto por águas. E, enfim, eu já vi os outros, né, do professor Eli Carlos, teve da secretária de Cultura, professor Damilson, e saiu hoje da estudante, né, da Júlia. Então, muito parabéns espero que você, como uma pessoa muito criativa, possa desenvolver outros projetos também. Então, extensão, pesquisa, estamos sempre juntos. Vamos continuar, né? A gente trabalha em parceria, temos muitos artigos para publicar ainda esse ano e vamos continuar nessa vida, né, que nós escolhemos e batalhamos, e que Deus abençoou para que nós estivéssemos aqui. É isso. Glauber, valeu, meu irmão. Muito obrigado, gente. Esse foi o Morreu Maria Preal podcast de hoje. Valeu, gente. Até mais.